cirurgia de Bolsonaro, o PL da dosimetria e o nome de Tarcísio ganhando força. Parece tudo desconectado, mas não é. O que está acontecendo nos bastidores da política brasileira é muito maior do que estão te contando. E isso é só a ponta do iceberg. Você lembra que, em um vídeo recente aqui no canal, a gente falou sobre a situação de saúde do Bolsonaro? Naquele vídeo, eu expliquei que existia uma perícia médica, existia um laudo apontando um problema sério, mas ainda faltava a decisão mais importante de todas, o aval do Supremo, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, para a cirurgia. Naquele momento, muita coisa estava em aberto. E hoje, esse capítulo avançou. Alexandre de Moraes autorizou a cirurgia de Jair Bolsonaro, mas junto com essa decisão veio um recado muito claro, e até duro, do Supremo. Porque a autorização médica não significou nenhum alívio jurídico. E é aí que essa história deixa de ser apenas sobre saúde e passa a ser sobre poder, estratégia e bastidores. A perícia médica foi direta. Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral, um problema que afeta os dois lados da região da virilha e que, segundo os médicos, precisa de cirurgia o mais breve possível. Não estamos falando de algo simples ou opcional. Quem já teve hérnia sabe, dói, limita movimento, pode piorar e trazer complicações se não for tratada. Diante disso, Moraes autorizou o procedimento cirúrgico. Ou seja, o Supremo não ignorou o laudo médico e não colocou a saúde do ex-presidente em risco. Mas essa autorização veio com um limite muito bem definido. Ao mesmo tempo em que autorizou a cirurgia, Alexandre de Moraes negou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Bolsonaro. E isso muda completamente o tom da história. O que o STF deixou claro é o seguinte: Bolsonaro pode se tratar, mas isso não altera sua condição jurídica. Acompanhe mais detalhes. O ministro Alexandre de Moraes autorizou essa cirurgia. No entanto, não autorizou a ida do ex-presidente para a prisão domiciliar, o retorno dele à prisão domiciliar, como também pedia a defesa de Jair Bolsonaro. Não sabemos ainda, não está detalhado pelo menos, quando seria feita essa cirurgia. É importante trazer de volta os nossos analistas para a gente aprofundar um pouco mais essa decisão e o peso que ela pode vir a ter agora. Eu começo com você, Caio Junqueira. Caio e Larissa olhando para as suas fontes, mas é importante ter talvez a primeira visão aí. Atendido esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro sobre essa necessidade de uma cirurgia. Segundo a defesa, e você nos trouxe isso muito bem, né, Caio? Como a defesa considerava um pedido de urgência, já que Bolsonaro, segundo alegado pelos advogados do ex-presidente, correria risco de vida se essa cirurgia não fosse feita. Bom, pelo que eu destaco aqui nessa decisão de 19 páginas, já está comigo, com a Larissa e com a nossa equipe, aparentemente o principal motivo destacado, inclusive em negrito, na decisão judicial, é que para Alexandre de Moraes há total ausência dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, está na página 16, só para alertar aí, total ausência dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, devido aos reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e os diversos atos concretos visando a fuga indicam a necessidade de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, ou seja, há um impacto direto daquela tentativa de violação da tornozeleira eletrônica naquela sexta-feira, que levou à prisão preventiva no sábado, em razão daquele outro processo do qual ele era alvo, isso antes do julgamento por definitivo do trânsito em julgado da trama golpista, há um impacto direto daquele comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar violar a tornozeleira eletrônica nessa decisão aqui. A gente sabe que na semana passada, né, Márcio, foi aqui, inclusive a gente estava junto, quando houve o novo pedido de prisão domiciliar por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, o fundamento para esse novo pedido de prisão era questão de saúde, que a gente já está vendo aí, inclusive, na nossa tarja na tela, que o Alexandre de Moraes autorizou, sim, a cirurgia para o Jair Bolsonaro. Só que aí a defesa fez o quê? Embute nesse pedido para uma cirurgia, em razão, segundo a defesa, de uma piora grave no quadro clínico dele, tem hérnia, crises de soluços de 5, 6, 7, 8, 9 horas, ele embute ali falando, não dá para ele ficar numa prisão onde ele está, justamente por conta dessa crise, desses problemas de saúde. E aí pede que seja feita a cirurgia e, junto com isso, uma prisão domiciliar. E justifica a prisão domiciliar tanto motivações de saúde,
como também alegando que a violação da tornozeleira eletrônica ocorreu principalmente em razão de uma troca de medicação dele. Ele teve novos remédios que geraram um surto e ali ele teve uma tentativa ali de violação da tornozeleira eletrônica, que para a defesa não significa fuga. O Alexandre de Moraes, na decisão, a gente acaba de ler, entende o contrário. Entende que não é possível conceder a domiciliar, justamente porque o Bolsonaro descumpriu as cautelares e tentou ali, fez atos concretos visando a fuga. Ou seja, ele não concorda, o Alexandre de Moraes, com a tese da defesa de que a violação da tornozeleira eletrônica não necessariamente significava uma tentativa de fuga. Marcos. Na avaliação do Supremo, o tratamento médico pode ser realizado sem necessidade de mudar o regime de prisão. Ou seja, o argumento da saúde não foi considerado suficiente para justificar a prisão domiciliar. E aqui entra um ponto importante. Essa decisão não é apenas técnica, ela também é simbólica. O Supremo mostra que não vai ceder à pressão política, nem à comoção pública, nem a narrativas de vitimização. É uma sinalização clara de autoridade. Quando Moraes nega a prisão domiciliar, ele também envia um recado para o mundo político. O judiciário não vai flexibilizar decisões por conveniência ou pressão externa. Isso acontece num momento em que Bolsonaro ainda é uma figura central no debate político brasileiro, mesmo fora do cargo e enfrentando processos. Ou seja, a decisão vai muito além do aspecto médico. Ela reafirma controle e endurece o tom institucional. E enquanto isso, tudo acontece oficialmente, uma movimentação silenciosa chama a atenção. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou em cena. Segundo as informações, Tarcísio atuou nos bastidores do Supremo, tentando abrir caminho para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Isso não é pouca coisa. Tarcísio é visto como um dos principais herdeiros políticos do bolsonarismo, alguém que tem trânsito institucional, discurso mais moderado e diálogo com setores que Bolsonaro nunca conseguiu alcançar. Essa articulação mostra que Bolsonaro não está politicamente abandonado. Existe um esforço real de aliados para reduzir o impacto das decisões judiciais. Mas até agora, o STF manteve a linha dura. Enquanto o debate público fica concentrado na cirurgia e na prisão domiciliar, um outro tema corre em paralelo e pode ser ainda mais decisivo: o tempo de pena. Com o avanço do chamado PL da dosimetria, existe a possibilidade de que o período de prisão de Bolsonaro seja menor do que o inicialmente previsto pelo relator. Isso muda o jogo, porque não estamos falando apenas se ele vai cumprir pena, mas quanto tempo, em quais condições e com quais efeitos políticos futuros. Uma pena menor significa menos desgaste, mais capacidade de articulação e mais influência indireta no cenário político. Ou seja, mesmo pressionado juridicamente, Bolsonaro continua sendo uma peça relevante no tabuleiro. Quando você junta todas essas informações, o cenário fica claro. A saúde virou um fator jurídico. O jurídico virou um campo de disputa política. E a política continua sendo jogada nos bastidores. Moraes autoriza a cirurgia, mas fecha a porta da prisão domiciliar. A perícia confirma a urgência médica, mas não muda o regime. Tarcísio tenta abrir diálogo com o Supremo, mas encontra resistência. E, ao mesmo tempo, a dosimetria da pena pode redesenhar o futuro do ex-presidente. Nada disso é simples, nada disso é isolado, e nada acontece por acaso. Esse não é apenas um caso de saúde, é uma disputa de poder, narrativa e estratégia institucional. E se você acha que essa história termina aqui, fique atento, porque os próximos movimentos, tanto do STF quanto do campo político, ainda podem mudar muita coisa.